relacionamentos, existem alguns elementos que tornam um relacionamento bom? Existem elementos que façam com que o nosso relacionamento melhore? Assim, existe alguma regra para isso que eu possa aplicar nos negócios, na família, em casa? Sabe, talvez a ver com comunicação, não sei. Tá, vamos lá. Se nós falarmos de comunicação, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos um emissor. Eu costumo dizer que para a comunicação funcionar bem, ela precisa ser simples, relevante e de fácil propagação. Todas as vezes que você consegue transmitir para alguém algo simples, a mente dela se interessa. Relevante, se interessa mais ainda. Se ela puder reproduzir... O que seria exatamente esse poder reproduzir? Poder falar para os outros... É um discurso simples que ela possa... Que ela possa dizer para outra pessoa o que ouviu de você. A base é essa. Se você usa esses 3 elementos, isso vai funcionar. Então vamos imaginar que você fosse o emissor e você quer falar comigo, eu sou o receptor. Você tem a mensagem e você precisa fazer com que a mensagem chegue até a mim. O que Jesus fazia? Ele entendia muito das pessoas que ele ia falar. Então se ele ia para a beira do mar, ele usava a linguagem do pescador. Usava exemplo de pescador. A rede lançada ao mar. Então com quem você vai falar? O que você vende? O que você entrega? Ele criava ponto de identificação, né? Exatamente. Eu estou fazendo o quê? Eu estou falando com o quê? Com alguém que quer comprar algo de mim? Então, beleza. Alguém que vai ter que lidar com o meu serviço é outra coisa. Alguém que vai ter que lidar com a minha credibilidade porque vai investir naquilo. Quem é o meu ouvinte? Eu preciso, antes de começar a falar, fazer uma leitura de quem é que vai me ouvir, para que eu possa usar os elementos certos para que a atenção dessa pessoa esteja voltada para aquilo que eu estou expondo. Aí eu preciso entender que tipo de ruídos podem estar entre eu e essa pessoa. Durante aquilo que eu estou dizendo, o que ela pode estar pensando? Será que ela está pensando em mim? Então eu tenho que olhar para quem eu falo e fazer a leitura. Se aquele indivíduo não está pensando em algo que ele deixou em casa, se ele está preocupado com alguma coisa, que se eu notar que ele está parado na minha frente, olhando para mim e não está me ouvindo, eu preciso mudar a minha comunicação. E os ruídos estão aí. Eu preciso lidar com resíduos que vão além dos ruídos, aquilo que foi deixado nessa pessoa por uma má impressão em torno do assunto que eu quero tratar com ela, que fez com que ela perdesse a credibilidade no serviço que eu presto, no produto que eu entrego, no investimento que eu me proponho. Tudo isso. Então, na comunicação, eu preciso entender que ela pode ser horizontal quando eu me comunico com gente no mesmo nível que eu. E ela pode ser vertical quando eu preciso me comunicar com alguém que está abaixo de mim ou acima de mim. Ela é muito facetada. As variáveis são muito grandes. Então, quanto mais habilidoso você for ser um bom, às vezes, se é que eu posso usar essa palavra, um escutador. Bom ouvinte. Um bom ouvinte, isso. Uma escutatória, que a gente tem hábito de brincar usando uma palavra para criar esse link de armazenagem. Investir tempo em ouvir pode ser muito mais lucrativo. Você torna-se muito mais assertivo. Mas quando a gente fala de ouvir, assim, o que seria exatamente na comunicação você ouvir? É você ficar calado e só você ouvir outra pessoa? Ou o que seria exatamente isso para melhorar a comunicação? Na verdade é o seguinte... Ou é saber a hora de falar? Não, o que você precisa é entender o que a pessoa está falando. Do que é que ela está dizendo de verdade. Eu usei um exemplo onde Jesus se aproxima de um camarada que é paralítico e Jesus pergunta para ele, você quer ficar curado? Ele olha para Jesus e diz, poxa, eu até queria, mas ninguém me leva lá. Ele está dizendo que tem uma coisa que machuca ele mais do que as pernas paralisadas, a indiferença dos outros. Então não é só você ouvir e você saber o que está saindo da boca das pessoas, é você entender o que tem por trás do que está saindo da boca das pessoas. Vamos imaginar que você esteja lidando com um estelionatário. Ele é habilidoso no que fala, ok? Eles nunca falam mal, eles sempre falam bem. Exatamente. Por que eles são tão bem-sucedidos? Porque eles estudam seus alvos. Para um estelionatário, você é um alvo e eles são muito bem-sucedidos. De uma forma positiva, se nós os copiássemos, talvez tivéssemos mais êxito. Porque eles dominam a comunicação e oratória. Eles sabem já o que você gosta, eles conhecem muito a seu respeito. Então, quando você vai conversar com alguém que você sabe a respeito dessa pessoa e faz perguntas, estimulando essa pessoa a continuar falando, primeiro, todas as vezes que você expõe alguém a falar, você dá para ela uma vantagem, uma sensação de vantagem. Jesus quer conversar com uma mulher que já teve 6 homens. Ele é o 7º que está entrando na vida dela. Quando ele chega, a primeira coisa que ele faz é dizer, você me dá água. Ele não está com sede. Mas quando ele diz, eu preciso de você, ela entra na conversa, porque parece que ela tem o que ele quer, enquanto na verdade ele é que vai oferecer a ela. O propósito sempre está acima. E às vezes nós não temos muita facilidade de lidar com isso não. Então o que você está falando é que assim, dentro do relacionamento, e temos aqui 3 tipos de relacionamentos, né? O intra, o inter e o divino. A gente tem como um dos pilares, né, do bom relacionamento a comunicação. E quando você fala de comunicação, você está falando de identificação, ou seja, de você falar dentro de um contexto da pessoa. A pessoa é um pescador? Putz, você usa exemplos do dia a dia dela. A pessoa trabalha com investimentos? Usa exemplos do dia a dia dela. Isso aí. Né?
você é um bom ouvinte também. E aí tem uma outra coisa também, por coincidência chegou nesse ponto, tem um versículo em Provérbios 21 que está escrito o seguinte: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. E aí eu te pergunto, a gente está falando de como ter um bom relacionamento. Quais são as principais armadilhas da comunicação que podem estragar, por exemplo, um bom relacionamento, ou enfim, nem chegar nesse ponto de ter um bom relacionamento? Eu acho que uma das coisas mais difíceis de se construir também é uma das mais fáceis de se perder: credibilidade. Ok? Quando você ganha credibilidade, você ganha força, tá certo? Então nós temos que prestar muito atenção se há uma coordenação entre o que eu estou falando e o que eu estou fazendo. Às vezes, congruência. Exatamente. O indivíduo faz um bom curso, ele vai ouvir muita gente, então ele ficou habilidoso em falar e ele acha que só por falar ele vai obter êxito. Mas quando ele vai para o mundo dos negócios, muito mais do que falar, ele precisa de agir. E aí, até o próprio texto, repete ele para mim, por favor. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Então, o que a Bíblia diz? Que você se torna refém do que você fala. Depois que você falou, você é refém daquilo que você disse. E até diz, né, que vai lá e humilhe-se, não é uma coisa assim? Mas a proposta aqui é exatamente te expor a isso. Não diga, porque se você disser o que você disse, vai depor contra você. É aquela lógica de você falar menos. Até tem um livro, né, acho que chama 48 Leis de Poder. Eu não sei qual das leis, talvez seja a quarta, enfim, que ele fala sobre o seguinte: fale menos. Sim. Porque quando você fala menos, você não só aparenta ser mais sábio, aliás, na própria Bíblia diz algo como isso, né? Que Sim, até o tolo quando fica quieto, é considerado sábio. é considerado sábio, né? Então fale menos. Assim, Sede né? prestes a ouvir, tardio no falar e mais tardio ainda irar-se. Porque preste atenção, a Bíblia diz, não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque minha vingança... Mas a Bíblia está dizendo, dai lugar à ira? É isso mesmo, o que é ira? Um sentimento interno provocado por uma ação externa, mas que é controlado por aquele que recebeu. Dá lugar à ira, deixe ela dentro de você, não deixe ela sair não, que eu vou agir. Controle seus lábios, controle suas emoções, assuma o governo de você mesmo. Eu acho que é isso que a tônica do que você está me falando, de uma boa comunicação, eu não sou movido pelo ambiente periférico, por aquilo que está ao meu redor. Esses dias um cara me provocou, e ele olhou para mim e eu disse, cara, você vai ter que fazer melhor. Sério? Você vai ter que fazer melhor, porque não foi o suficiente para me deixar chateado, eu vou embora e vamos deixar para a próxima. Então eu acho que tem muito a ver com isso, Nilson.